Quero cumprimentar a todos com a boa noite, cumprimentar a mesa diretora, vice-presidente Paulo, secretário João, cumprimentar a doutora Mariane, que está hoje, nosso jurídico, está substituindo o doutor André, cumprimentar os vereadores presentes e cumprimentar também os nossos funcionários da casa. E quero cumprimentar também o nosso público, os internautas que nos acompanham pelo Facebook. E que Deus, nos permita que nós tenhamos uma sessão abençoada e bem proveitosa para todos. Para darmos início aos trabalhos, peço ao secretário que faça a leitura dos vereadores presentes. José de Oliveira Lima, Paulo Sérgio de Toledo Costa, João Bechara Neto, Lucimar Alves Soares, Júlio César Carneiro, Renildo Nascimento Peçanha, Júlio César Ferreira de Magalhães, Alcione de Amorim Gomes e Erasto da Costa Rocha. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da palavra de Deus. Palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. A armadura do cristão. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Senhor presidente, pela ordem do presidente, uma boa noite a todos, mesa diretora, doutora Mariane, novos vereadores. Eu queria, senhor presidente, pedir a oportunidade de colocar um minuto de silêncio, uma nota de pesar por duas pessoas da Graúna que faleceram. Dona Grimalda Ribeiro, faleceu de Covid na semana passada, e ontem nós perdemos o senhor Valdeir dos Santos, que infartou com seus 76 anos de idade. Eu queria pedir a oportunidade de o senhor colocar um minuto de silêncio em prol dessas duas vítimas. É regimental e concedido. Peço ao secretário que faça a leitura do material de expediente.
Nessa oportunidade, gostaria de agradecer primeiramente a Deus de permitir que nós estivéssemos aqui hoje para mais uma sessão, a 19ª sessão. Nessa oportunidade, cumprimento a Vossa Excelência, senhor presidente, a mesa, o nobre vereador Paulo Sérgio, vice-presidente, a doutora Mariane, assessora jurídica da casa, aos senhores vereadores, aos nossos companheiros assessores de vereadores que estão aqui, demais servidores, e aqueles que nos assistem online, através do Facebook, ou até mesmo através do YouTube. Vamos começar a pauta, hora devidamente publicada, a hora designada para essa sessão. Começamos com a ordem 1, indicação número 80/2021, de autoria do nobre vereador Antônio Carlos Elvésio. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal Tiago Peçanha Lopes que empreenda esforços junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo para que viabilize estudos e elaboração de projeto, a fim de que se inicie a pavimentação na rua Elias Ferreira Benevides, rua que dá acesso ao campo da comunidade do Gomes, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 1º de junho de 2021. Justificativa. A presente propositura é de grande anseio dos munícipes que ali residem, pois trata-se de uma antiga reivindicação da comunidade, que vem sofrendo há mais de 50 anos com as condições precárias de tráfego em uma estrada de terra de 800 metros. Poeira e lama são os problemas enfrentados diariamente pelos moradores. A dificuldade se agrava no período de chuva, período em que a estrada de terra converte-se em uma estrada lamacenta, prejudicando ainda mais os moradores de ter acesso às suas casas. Vale ressaltar que o poder público municipal tem o dever de sempre buscar melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos e as infraestruturas dos seus bairros, sendo essa obra de grande importância para aqueles moradores que ali habitam, pois irá facilitar a transitabilidade de veículos e pedestres, mesmo no período de chuva e no período de estiagem diminuirá a quantidade de poeira levantada com a passagem dos veículos que por muito tempo tem causado desconforto às famílias que ali residem. Logo, esperamos que o prefeito municipal acate esta propositura, cujo intuito é de melhora da qualidade de vida das pessoas desta comunidade e, de mesmo modo, solicito aos nobres vereadores apoio à presente indicação. Segue anexo cópia, na verdade, 2 fotos de uma visão panorâmica do referido trecho. Antônio Carlos Elvésio, vereador do Republicanos. Ordem 2, indicação número 81/2021, de autoria do nobre vereador Antônio Carlos Elvésio. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal que empreenda esforços junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo para que viabilize estudos e elaboração de projeto, a fim de que se inicie a construção de uma creche na comunidade do Gomes, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 1º de junho de 2021. Justificativa. A construção de uma creche se faz necessário, pois moradores têm questionado a falta de vagas na única unidade de educação infantil de 0 a 4 anos, que funciona em um espaço alugado. Vale ressaltar que um espaço público do próprio Poder Executivo, para esse fim, diminuiria os gastos de aluguéis da folha de pagamento da Prefeitura. Além disso, sua construção pode ser planejada, com estrutura adequada, conforme normas pré-estabelecidas, para atender toda a demanda da comunidade e adjacências, dando maior conforto às crianças nos primeiros anos de vida e suporte às mães de famílias que precisam trabalhar fora de casa para sustentar seus filhos e ajudar na economia familiar. A construção dessa obra irá proporcionar uma melhor qualidade de vida para as famílias da comunidade do Gomes. Além disso, a administração pública estará atendendo a um antigo pedido de toda a comunidade. Logo, esperamos que o prefeito municipal acate esta propositura, cujo intuito é de melhorar a qualidade de vida das pessoas da comunidade e, de mesmo modo, solicito aos nobres pares apoio à presente indicação. Antônio Carlos Elvésio, vereador do Partido Republicanos.
Ordem 3, indicação número 82/2021, de autoria do nobre vereador Erasto da Costa Rocha. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal que empreenda esforço junto à secretaria competente para que viabilize estudos e elaboração de projeto, a fim de que se realize a extensão de rede de energia elétrica para iluminação pública e residencial na localidade de Palmital, especificamente no trecho de extensão aproximada de 1 quilômetro, que se inicia próximo à residência da senhora Joselina Coutinho Ferreira e finaliza na Congregação Cristã no Brasil, no distrito de Piabanha do Norte, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 1º de junho de 2021. Justificativa. A presente propositura visa atender uma antiga reivindicação dos munícipes da localidade de Palmital, que, por ser um local de densa escuridão, traz risco iminente à segurança dos moradores que passam e se utilizam do local. Vale ressaltar que o referido trecho não há nenhuma forma de iluminação, o que traz certo desconforto e insegurança aos moradores que residem no trecho supracitado. A rede de extensão de energia elétrica existente no local, distante das residências, e fica localizada nas partes altas da região, sendo necessária a ligação a tais residências. A realização deste projeto de iluminação pública beneficiará cerca de 20 residências aproximadamente, além de transeuntes desta comunidade, onde os mesmos desfrutarão de mais segurança no deslocamento para seus compromissos noturnos, tais como idas às igrejas, festas, encontros e até simples visitas de rotina aos vizinhos e familiares. Sendo assim, esperamos que o prefeito municipal acate nossa propositura, proporcionando a realização de mais essa benfeitoria em favor da localidade de Palmital. Segue em anexo 4 fotos com a visão mais panorâmica do referido trecho, bem como uma imagem obtida do Google Earth, uma imagem aérea do trecho na qual o vereador Erasto pede a extensão de rede elétrica. Erasto da Costa Rocha, vereador do PDT. Ordem 4, indicação número 83/2021, de autoria do nobre vereador Erasto da Costa Rocha. Excelentíssimo senhor presidente e nobres pares, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal que empreenda esforço junto à secretaria competente para que viabilize estudos e elaboração de projeto, a fim de que se realize a extensão de rede de energia elétrica para iluminação pública, estrada que se inicia na Rodovia do Sol e dá acesso à localidade do Gomes, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 1º de junho de 2021. Justificativa. A presente propositura visa atender a uma antiga reivindicação dos moradores da localidade, que, por ser um local que apresenta nenhuma luminosidade, coloca em risco a segurança e a vida dos moradores transeuntes deste local. Vale ressaltar que no referido trecho não há nenhuma forma de iluminação, o que traz certo desconforto e insegurança aos moradores que residem na localidade, principalmente no momento em que os mesmos retornam dos seus afazeres e atividades laborais no período noturno. Muitos moradores desta região dependem do transporte coletivo para se deslocarem e, pela falta de itinerário noturno dos ônibus na localidade do Gomes, realizam uma longa caminhada de até 2 quilômetros aproximadamente até as suas residências, enfrentando uma verdadeira penumbra após um dia exaustivo de trabalho, por exemplo. Sendo assim, esperamos que o senhor prefeito municipal acate nossa propositura, proporcionando a realização de mais essa benfeitoria em favor dos munícipes desta comunidade, tendo em vista a inquestionável necessidade do reivindicado. Erasto da Costa Rocha, vereador do PDT. E na ordem 5, para publicidade, a última proposição, um projeto de lei número 16/2021, de autoria do Executivo Municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito, datado de 20 de maio de 2021, ao excelentíssimo senhor José de Oliveira Lima, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, através deste, com fulcro no artigo 222, inciso 1º, da Lei Orgânica, encaminha a Vossa Excelência o projeto de lei anexo,
que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2022 do município de Itapemirim. Cordialmente, Tiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Mensagem. O presente projeto de lei foi elaborado em estrita observância às orientações legais, especialmente aos dispositivos constitucionais da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, que regem a matéria. Cabe ainda à LDO regulamentar mecanismos que assegurem o equilíbrio fiscal, estabelecendo critérios e forma de limitação de empenhos a ser efetivado nos casos de não realização da receita, nos valores previstos, bem como as normas relativas ao controle de custos e condições e exigências para a transferência de recursos. O objetivo primordial que norteia a política do atual governo é a de promover a gestão equilibrada dos recursos públicos, de forma a assegurar a manutenção da estabilidade econômica e tornar viável o crescimento prioritário em infraestrutura. Como sabemos também, é necessário que o município estabeleça parcerias com os governos federais e estadual, a fim de captar recursos financeiros para implementar as melhorias de infraestrutura que o município tanto necessita e visando o bem dos munícipes de Itapemirim. Apesar da preocupação em estabelecer metas através do princípio da prudência, os riscos com uma economia flutuante como a nacional são possíveis e assim a receita e a despesa poderão apresentar desvio entre os parâmetros fixados. O presente projeto de lei, de iniciativa privativa do Poder Executivo e fundamenta-se nos artigos, tem por objetivo minimizar os problemas das famílias que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social. Assim, tendo em mente a importância da matéria indicada, visando sempre a obediência dos princípios constitucionais, principalmente na legalidade dos atos administrativos, esperamos que seja o presente projeto de lei apreciado e aprovado por todos os competentes vereadores que compõem essa nobre casa legislativa. Itapemirim, 20 de maio de 2021, Tiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Vamos ao projeto de lei. Registrando a presença do nobre vereador Lenildo Henriques. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2022 e da outras providências. O prefeito do município de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento do município de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, para o exercício 2022, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo, inciso 1º, as metas fiscais, inciso 2º, as prioridades da administração municipal, 3º, a estrutura dos orçamentos, 4º, as diretrizes para a elaboração do orçamento do município, 5º, as disposições sobre a dívida pública municipal, 6º, as disposições sobre despesas com pessoal, 7º, as disposições sobre alterações na legislação tributária e 8º, as disposições gerais. Capítulo 1º das metas fiscais. Artigo 2º. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício 2022 estão identificados nos demonstrativos desta lei, em conformidade com a Portaria 375, de 8 de julho de 2020, da Secretaria do Tesouro Nacional. Artigo 3º. A Lei Orçamentária Anual abrangerá as entidades da administração pública municipal direta, indireta, constituída pelas autarquias, fundações, fundos, empresas públicas e sociedades de economia mista, que receberem recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Artigo 4º. Os anexos de riscos fiscais. Parágrafo 3º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Obedece às determinações do Manual de Demonstrativos Fiscais da Portaria 375, de 8 de julho de 2020, da Secretaria do Tesouro Nacional. Artigo 5º. Os anexos de riscos fiscais e metas fiscais desta lei constituem-se dos seguintes. Parte 1, anexo de riscos fiscais.
Demonstrativo de riscos fiscais e providências. Parte 2. Anexo de metas fiscais. Demonstrativo 1. Metas anuais. Demonstrativo 2. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Demonstrativo 3. Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Demonstrativo 4. Evolução do patrimônio líquido. Demonstrativo 5. Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Demonstrativo 6. Avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores. Demonstrativo 7. Estimativa e compensação da renúncia de receita. Demonstrativo 8. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo único. Os demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada unidade gestora e a sua consolidação constituirá nas metas fiscais do município. Subseção 1. Dos riscos fiscais e providências. Artigo 6º. Em cumprimento ao parágrafo 3º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO 2022 deverá conter o anexo de riscos fiscais e providências. Artigo 7º. Em cumprimento ao parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, o demonstrativo 1, metas anuais, será elaborado em valores correntes e constantes, relativos às receitas, despesas, resultado primário e nominal, e montante da dívida pública para o exercício de referência 2022 e para os 2 seguintes. Parágrafo 1º. Os valores correntes dos exercícios de 2022, 2023 e 2024 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades, sendo que os valores constantes utilizam-se do parâmetro do Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria 375 de 2020. Parágrafo 2º. Os valores da coluna percentual do PIB são calculados mediante aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB estadual, multiplicados por 100. Parágrafo 3º. Em cumprimento ao estabelecido pela Portaria 375 de 2020, as metas anuais da LDO 2022 contam com o cálculo do percentual em relação à receita corrente líquida do respectivo Estado da Federação. Subseção 3. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Artigo 8º. Atendendo ao disposto no parágrafo 2º, inciso 1º, do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de receitas, despesas, resultado primário e nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, incluindo a análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas. Parágrafo único. Em cumprimento ao estabelecido na Portaria 375 de 2020, as metas fiscais do exercício anterior da LDO 2022 passam a conter o cálculo do percentual em relação à receita corrente líquida do respectivo Estado da Federação. Subseção 4. Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Pedir permissão para tirar a máscara, porque cansa muito. E a gente tem que, às vezes, forçar demais, e já tem um barulho externo que também atrapalha bastante o trabalho. E quem sofre mais aqui é quem está fazendo a leitura. A verdade é essa. Artigo 9º. De acordo com o parágrafo 2º, item 2 do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, de receitas, despesas, resultado primário e nominal,
dívida pública consolidada líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Parágrafo único. Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no demonstrativo 1. Subseção 5. Evolução do patrimônio líquido. Artigo 10. Em obediência ao parágrafo 2º, inciso 3º, do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido, deve traduzir as variações do patrimônio de cada ente do município e sua consolidação. Parágrafo único. O demonstrativo apresentará em separado a situação do patrimônio líquido do regime previdenciário. Subseção 6. Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Artigo 11. O parágrafo 2º, inciso 3º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata da evolução do patrimônio líquido, estabelece também que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados. Parágrafo único. O demonstrativo apresentará em separado a situação do patrimônio líquido do regime previdenciário. Subseção 7. Avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio da Previdência dos Servidores Públicos. Artigo 12. Em razão do que está estabelecido no parágrafo 2º, inciso 4º, a linha A, do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o anexo de metas fiscais integrante da LDO deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais nos 3 últimos exercícios. O demonstrativo 6, avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos, seguindo a do Espírito Santo, da portaria número 389 de 2018, da Secretaria do Tesouro Nacional, estabelece um comparativo de receitas e despesas previdenciárias, terminando por apurar o resultado previdenciário e a disponibilidade financeira do regime próprio de previdência social. Subseção 8. Estimativa e compensação da renúncia de receita. Artigo 13. Conforme estabelecido no parágrafo 2º, inciso 5º, do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o anexo de metas fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a propiciar o equilíbrio de contas públicas. Parágrafo 1º. A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido e etc., exceto nos casos previstos em programas de incentivo estabelecidos em lei. Parágrafo 2º. A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Subseção 9. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 14. O artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo único. O demonstrativo 8. Margem de expansão das despesas de caráter continuado. Destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesa de caráter continuado.
Subseção 10. Memória e metodologia de cálculo das metas anuais de receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida pública. Metodologia e memória de cálculo nas metas anuais das receitas e despesas. Artigo 15. O parágrafo 2º, inciso 2º, do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o demonstrativo de metas anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Parágrafo único. De conformidade com a portaria número 389 de 2018, da Secretaria do Tesouro Nacional, a base de dados da receita e da despesa constituem-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos 3 exercícios anteriores e das previsões para 2022, 2023 e 2024. Subseção 11. Metodologia e memória de cálculo das metas anuais dos resultados primário e nominal. Artigo 16. A finalidade do conceito de resultado primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeiras são capazes de suportar as despesas não financeiras. Artigo 17. O cálculo do resultado nominal deverá obedecer à metodologia determinada pelo governo federal, com regulamentação pela Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 1º. O cálculo da meta de resultado primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo governo federal, através das portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional e as normas da contabilidade pública. Parágrafo 2º. O cálculo das metas anuais do resultado nominal deverá levar em conta a dívida consolidada, da qual deverá ser deduzido o ativo disponível, mais haveres financeiros, menos restos a pagar processados, que resultará na dívida consolidada líquida, que somada às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos, resultará na dívida fiscal líquida. Parágrafo 3º. A unificação dos demonstrativos de resultado primário e nominal obedecem às determinações da portaria número 375 de 2020. Subseção 12. Metodologia e memória de cálculo das metas anuais do montante da dívida pública. Artigo 18. Dívida pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da federação. Esta é representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais. Parágrafo único. Utiliza-se a base de dados de balanços e balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2022, 2023 e 2024. Capítulo 2, das prioridades da administração municipal. Artigo 19. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2022 estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2018 a 2022, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1º. Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2022 serão destinados preferencialmente para as prioridades e metas estabelecidas nos anexos do Plano Plurianual, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Parágrafo 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2022, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Capítulo 3, da estrutura dos orçamentos. Artigo 20. O orçamento para o exercício 2022 abrangerá os poderes legislativo e executivo, fundações, fundos, empresas públicas e outras, que receberam recursos e da Seguridade Social, e será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional estabelecida em cada entidade da administração municipal. Artigo 21. A Lei Orçamentária 2022 evidenciará
as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, especificando aqueles vínculos a fundos, autarquias e aos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais, e quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as portarias 42 de 1999 e 163 de 2001, e alterações posteriores, as quais deverão conter os anexos exigidos nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Artigo 22. A mensagem de encaminhamento da proposta orçamentária de que trata o artigo 22, parágrafo único, inciso 1º, da Lei 4.320 de 1964, conterá todos os anexos exigidos na legislação vigente. Capítulo 4. Das diretrizes para elaboração e execução do orçamento do município. Artigo 23. O orçamento para o exercício 2022 obedecerá, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os poderes legislativo e executivo, fundações, fundos, empresas públicas e outras, conforme artigos 1º, parágrafo 1º, artigo 4º, inciso 1º, a linha A, e artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 24. Os estudos para definição dos orçamentos da Receita para 2022 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos 3 exercícios e a projeção para os 2 seguintes, conforme artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 25. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da Receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários para as dotações abaixo, conforme artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 1º. Projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias. Inciso 2º. Obras em geral, desde que ainda não iniciadas. Inciso 3º. Dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura. E, inciso 4º, dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros para diversas atividades. Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo de limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado pelo balanço patrimonial do exercício anterior em cada fonte de recursos. Artigo 26. As despesas obrigatórias de caráter continuado em relação à receita corrente líquida, programadas para 2022, poderão ser expandidas em até 10%, tomando-se por base as despesas obrigatórias de caráter continuado, fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2019, artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 27. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município, aqueles constantes do anexo próprio desta lei, conforme artigo 4º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos constantes do artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 1964. Artigo 28. O orçamento para o exercício de 2022 poderá destinar recursos para a reserva de contingência não inferiores a 1% da receita corrente líquida prevista e 60% do total do orçamento de cada entidade para abertura de créditos adicionais suplementares. Parágrafo 1º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme disposto na Portaria 42 de 1990, artigo 5º, e Portaria
163 de 2001, artigo 8º, em conformidade com o artigo 5º, inciso 3º, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 1º de novembro de 2022, poderão ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes. Artigo 29. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual, em conformidade com o artigo 5º, parágrafo 5º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 30. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para as unidades gestoras, se for o caso, conforme o artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 31. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária 2022, com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executadas e utilizadas a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido, conforme artigo 8º, parágrafo único e artigo 50, linha, inciso 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 32. A renúncia de receita estimada para o exercício 2022, constante do anexo próprio desta lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita, conforme artigo 4º, parágrafo 2º e artigo 14, inciso 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 33. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica, conforme artigo 4º, inciso 1º, a linha F e artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Serviço de Contabilidade Municipal, conforme artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal. Artigo 34. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o artigo 16, itens 1 e 2 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa e inexigibilidade. Parágrafo único. Para efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa, cujo montante no exercício financeiro 2022, em cada evento, não exceda o valor limite para dispensa de licitação fixado no item 1 do artigo 24 da Lei número 8666, de 93, devidamente atualizado, em conformidade com o artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 35. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito, em conformidade com o artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 36. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária, em conformidade com o artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Artigo 37. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2022 a preços correntes. Artigo 38. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa ou modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, número 163 de 2001. Parágrafo único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, poderá ser feita por decreto do prefeito municipal, no âmbito do Poder Executivo, e por decreto do Legislativo, do presidente da Câmara, no âmbito do Poder Legislativo, conforme artigo 167, inciso 6º da Constituição Federativa do Brasil. Artigo 39. Durante a execução orçamentária de 2022, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício 2022, conforme artigo 167, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 40. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal obedecerá ao estabelecido no artigo 50, parágrafo 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício, conforme artigo 4º, a linha E da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 41. Os programas priorizados por esta lei e contemplados no plano plurianual que integrarem a Lei Orçamentária 2022 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas, em conformidade com o artigo 4º, inciso 1º, a linha E, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 5, das disposições sobre a dívida pública. Artigo 42. A Lei Orçamentária 2022 poderá conter autorização para contratação de operações de crédito para atendimento a despesas de capital, observado o limite de endividamento de até 50% das receitas correntes líquidas apuradas até o final do semestre anterior à assinatura do contrato, na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 30, 31 e 32. Artigo 43. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica, conforme artigo 32, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 44. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira, conforme artigo 31, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 6, das disposições sobre despesas com pessoal. Artigo 45. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão, em 2022, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, em conformidade com o artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2º, da Constituição Federal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na Lei de Orçamento para 2022,
ou seja, na Lei Orçamentária 2022. Artigo 46, ressalvada a hipótese do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos poderes em 2022, executivo e legislativo, não excederá em percentual da receita corrente líquida a despesa verificada no exercício de 2019, acrescida de 5%, obedecido o limite prudencial de 51,3% e 5,7% da receita corrente líquida, respectivamente, em conformidade com o artigo 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 47. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, em consonância com o artigo 22, parágrafo único, inciso 5º, também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 48. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, que está lá nos artigos 19 e 20 da LRF. Primeiro, eliminação de vantagens concedidas a servidores. Segundo, eliminação das despesas com horas extras. Terceiro, exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão. E quarto, demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Artigo 49. Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão de obra referente, substituição de servidores de que trata o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos da administração municipal, ou ainda, atividades próprias da administração pública, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. Parágrafo único. Quando a contratação de mão de obra envolver fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa, que são o 34, outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização. Capítulo 7, das disposições sobre alteração na legislação tributária. Artigo 50. O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária, com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da Receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos 2 subsequentes, conforme preceitua o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 51. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita, conforme preceitua o artigo 14, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 52. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, constante do orçamento da Receita, somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação, conforme preceitua o artigo 14, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 3, das disposições gerais. Artigo 53. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal, no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que apreciará
e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no caput desse artigo. Parágrafo 2º. Se o projeto de lei orçamentária anual não foi encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro 2022, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. Artigo 54. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso de compromissos assumidos, motivados por insuficiência da tesouraria. Artigo 55. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos 4 meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente por decreto do Poder Executivo. Artigo 56. O Poder Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o governo federal e estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município. Artigo 57. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Itapemirim, 20 de maio de 2021. Tiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Segue em anexo, alguns anexos que eu vou pedir autorização para não fazer a leitura, são anexos extremamente contábeis, que estão no sistema digital da casa, e como nós temos um prazo prolongado para apreciar a LDO, nós temos até aí, antes do recesso do final do ano, né, para apreciar, a gente tem tempo suficiente de tomar conhecimento dos anexos pelo sistema digital, que é de domínio público, todos têm acesso. Temos aqui vários anexos de todas as metas previstas na LDO, apenas com um comentário breve. Não sei se os senhores prestaram atenção, sei que não foi fácil, porque o barulho de fora incomoda e atrapalha o trabalho, né? Infelizmente, não sei por que tanto barulho, não tem motivo para isso, mas a LDO 2022, que é essa que eu acabei de ler, é Ctrl+C, Ctrl+V da LDO de 2020. É a mesma coisa. Na verdade, 2021, né? Que foi aquela LDO que nós apreciamos no começo desse ano. É idêntico. A única coisa que mudou foi os anexos, mas a redação não tiveram nenhuma cautela de preparar nada. Apenas para cumprir prazo, encaminharam Ctrl+C, Ctrl+V. Os senhores observem, depois vocês vão falar assim, não, realmente ele tem razão. Então, as matérias mais importantes, que é a LDO, a Lei Orçamentária Anual, está para chegar o Plano Plurianual também, já para o ano que vem, 2022 para frente. Está chegando tudo, gente. Ctrl+C, Ctrl+V. Tem lá tantas pessoas nomeadas nessas funções, simplesmente estão pegando, copiando e mandando para cá, achando que a gente vai fazer vista grossa e vai empurrar de qualquer jeito. Por isso que o município está da forma que está. Por falta de, não vou dizer competência não, tem muita gente competente na administração municipal. Às vezes por preguiça, de não querer se aprofundar um pouquinho mais na questão orçamentária, mandaram a mesma LDO 2021 para o ano que vem. É por isso que o município está esse caos todo. É isso, presidente. Material de expediente, termina aqui. Quero aqui agradecer a presença do secretário de Defesa Social, o coronel Horacio Omerrique. Seja bem-vindo a essa casa, coronel. Agradecer também a presença da secretária de Integridade e Planejamento, a Elvanes. Sinta-se à vontade. Passamos ao pequeno expediente e vereador inscrito com tempo regulamentar de 5 minutos, ocupa a tribuna, vereador João Bichar. Nessa oportunidade, senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, a mesa, a nossa assessora jurídica, a doutora Mariane, aos nobres vereadores, ao público presente, que nos honra com a presença, o coronel Emerick, secretário de Defesa Social,
acho que a secretária de Governo ou Integridade Governamental, Euvani, não é isso? Euvani? Também. Nós temos alguns assessores de vereadores, servidores da casa, aqueles que nos assistem online, pelo Facebook, pelo YouTube. Deixar bem claro, nesse pequeno expediente, eu gostaria de deixar um registro, senhor presidente, com muita tristeza, deixar registrado, até porque a Piabanha, ela está de luto e ela continua de luto. Ainda na sessão de terça-feira da semana passada, nós tomamos conhecimento, ainda à noite, de que faleceu uma senhora, a senhora Valdenir Gomes Leal, conhecido como Tia Dica. É isso, Alcione, você que é da região? Uma senhora de 63 anos de idade, uma senhora especial, uma integrante da família do saudoso João Gomes Leal e da saudosa senhora Zósima, né? Pessoas, uma família ordeira ali da comunidade do Retiro, que muito contribuiu com o desenvolvimento da região da Grande Piabanha. Dessa família partiu a doação do terreno onde hoje está o posto de saúde do Retiro, onde hoje está a Igreja Católica do Retiro, onde hoje está a escola da comunidade do Retiro. Então, faço questão de deixar registrado nos anais dessa casa, com muito pesar, o sentimento de condolência à família, pelo passamento da famosa, conhecida, carinhosa Tia Dica. Deixar aqui os sentimentos a toda a família Leal, ali da Piabanha e de todo esse município de Itapemirim, que é uma família de origem, mesmo aqui em Itapemirim. Deixar registrado aqui as condolências às suas irmãs Adeilda Leal Nunes, Maria Ilza Leal, Dilza Leal, Josenilda Leal e aos seus irmãos Cláudio Leal, Aldinei Leal, Adenildo Leal e João Leal. Sabendo que nós temos um irmão falecido, que é o ex-vereador, o saudoso Zenildo Leal. E também aos sobrinhos Ezequiele, Luciano, Sidney, Josimara, Aloísio, Cláudia Gerlimar, Dione, Jussiane, Fernanda, Eliandro, Flaudemir, Flaviano, Zenir, Zilene, Léo, Dirlane, Adalberto, Milena, Adegilza, Adegilson, Dioge Câmara, Volpine, Riane, Lutiane, Solange, Adeniel, Eufísio, Angélica, Maria da Penha e Geandra. 33 sobrinhos. Tinha essa Tia Dica. E aos seus cunhados vivos, José da Costa Nunes, conhecido como Juca, meu grande amigo, Amarildo Pinheiro, Roberto, Jucineia, minha grande amiga Jussa ali do Retiro, Denizete, Adilsa e Euzi. Então ficam os registros nos anais dessa casa, com muita tristeza, deixar registrado em ata e compartilhar com os senhores que a Piabanha faz uma semana hoje de luto pela passagem da Tia Dica, que foi muito bem cuidada pelas suas irmãs Adeilda, Maria Ilza, Dilza e Josenilda, que revezavam de 30 em 30 dias. Essa senhora ficava na casa das suas irmãs. E, pelo relatório médico, vereador Paulo, ela não passava dos 30 anos de idade, pelos problemas de saúde que ela tinha. Mas ela foi tão bem cuidada pelas suas irmãs, pela sua família, que ela chegou aos 63 anos, muito bem vividos. Fica aqui registrado as condolências à família Leal, em consideração a grande parte das pessoas que eu falei aqui, que eu tenho convívio, conheço muito, tenho convivência, e deixar esse registro pelo passamento da Tia Dica. Vai ficar saudade, as boas lembranças, e nos finais de ano, presidente, quando a família se confraterniza em Natal, vai ficar aquela lembrança de olhar e sentir falta da Tia Dica, mas que fica a saudade e a boa lembrança. Meus sinceros sentimentos à família Leal de Itapemirim e região. Muito obrigado, presidente. Volto no grande expediente. Vereador inscrito no pequeno expediente, para o tempo regulamentar de 5 minutos, vereador Renildo. Vereador inscrito no pequeno expediente, tempo regulamentar de 5 minutos, vereador Erasto. Dispensado também.
Vereador inscrito no pequeno expediente, vereador Zé Lima, que ocupará essa tribuna. Peço ao vice-presidente que ocupe a cadeira. Mais uma vez, né, boa noite à mesa. Vice-presidente Paulo, secretário João, doutora Mariane, nossa assessora jurídica, ao nosso também funcionário da casa, Leonardo Fraga, vereadores e também público que faz presente, né, aí o coronel, o secretário de defesa, a secretária Ilvanes e todo o público que está aqui presente. Primeiramente, agradecer a Papai do Céu por estar permitindo mais uma sessão e eu confesso a vocês que estou alegre de estar participando e no momento triste, né, porque eu para receber esse povo que faz presente aí do lado de fora, né, mas devido à pandemia, né, e seguindo os regulamentos não é permitido, né. Então não tem aqui nenhum descaso e sim prerrogativas, né, que tem que ser seguido mesmo. Mas se Deus quiser, daqui uns dias, em breve, nós estaremos livres, né, dessa pandemia, com todos os cuidados, mas se Deus quiser, daqui a pouco está toda, uma boa parte ou quase toda a sociedade já vacinada e nós estaremos de portas abertas para receber a nossa população, porque isso é meu sonho de ver esse plenário cheio e do povo participando, porque é isso que nós queremos, dar transparência a essa casa. Agora, o conteúdo de tudo isso, de conhecimento dos senhores, é que foi encaminhado um projeto, né, a essa casa na sexta-feira, me parece até um pouco depois do horário, e ele teve que ser devolvido também para ser acertado com questões de data, mas também devido ao regulamento interno, né, nós temos que estar encaminhando o projeto, colocando em pauta, respeitando, né, os horários, né, o prazo. Então, não tem nada aqui nem contra, nem a favor. Pelo contrário, me parece que é um projeto que é muito bom para a sociedade, que parece que vai resolver o problema da nossa sociedade que está vulnerável, né, com R$400 mil. Mas eu acredito que não vai ser só 400, não, vai ter muito mais. Porque agora, esses dias, encaminhamos, nós tivemos aqui um projeto nessa casa, que alguns companheiros vereadores, inclusive, participaram aí, nós todos participamos e conseguimos, inclusive, até derrubar um veto, né? Porque o Executivo fazia menção que não tinha recurso financeiro para bancar os seus compromissos com os funcionários que hoje estão defendendo uma coisa muito boa, que é dinheiro para a nossa população, porque precisa mesmo, porque realmente a sociedade está passando por um momento difícil. Mas tem algumas coisas que não está se batendo, né? Porque uma hora você diz que não quer pagar uma coisa que já nos deve, e depois quer mandar outro projeto, diz, então já apareceu o dinheiro, e eu estou aguardando que se pague o que está devendo, e essa casa fique bacana, né? Então, aqui a gente não está para prejudicar, e nem aquilo que a gente falava, aqui a gente não está contra nem a favor, tem que estar a favor da coisa legal. Então, é até ruim, porque tem hora que me parece, coloca até nós vereadores numa situação que nós somos contra. Não, nós somos a favor da coisa certa, né? Então, eu acho que o diálogo, a democracia se faz assim. Agora, inclusive, eu fiz uma postagem antes, já tinha sido eleito, acho que no mês de dezembro, que falavam que a Câmara ia ser um puxadinho do Executivo. Falei, não, no meu pensamento, no mínimo, o cidadão mandar na casa dos outros é falta de respeito, né? Eu acho muito bonito ter parceria. A hora que eu preciso do meu vizinho lá na casa dele, eu converso com ele, peço emprestado. Parceria é muito bom. Agora, mandar na casa dos outros é falta de respeito. Então, nós estamos aqui para um respeitar o outro e fazer a coisa melhor. E a gente não está aqui também para dizer que é melhor do que ninguém, não, mas fazer a coisa correta, né? Com parceria,
É isso que a nossa sociedade espera e que aconteça o melhor. Mas eu acredito que daqui a pouco nós vamos estar votando esse projeto que a sociedade tanto espera. Só que não é um pouco demagógico achar que vai resolver o problema das pessoas que estão com vulnerabilidade com R$400 mil. Nós temos que ter geração de oportunidade para as pessoas com geração de renda. E é isso que a gente tanto almeja e a nossa sociedade almeja. Nada contra ninguém, mas que se faça as coisas com verdade, não, eu não sei, parece um tom um pouco de desespero, eu não sei o que está acontecendo nesse município, né? Nós estamos aqui, eu vivo aqui há 54 anos, e nós queremos um município bom para a gente se viver, e eu acredito que isso vai acontecer, se Deus quiser. E Deus vai estar dando sabedoria para todos nós, está fazendo as melhores coisas aqui nessa casa e nesse município. E que Deus nos dê sabedoria, nos ilumine e volte no grande expediente. Meu muito obrigado. Passamos para o grande expediente. Vereador inscrito por termo regulamentado de 10 minutos, vereador João Bichara. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, nesse grande expediente eu gostaria de tratar de um assunto pouco delicado. Até para falar, é muito delicado falar de um assunto desse. Quando é um assunto de um bom acolhimento, um bom tratamento, no sentido de ajudar, a gente fala com muita alegria. Mas quando é o inverso, eu particularmente não deixo de falar. Falo do mesmo jeito, mas falo com tristeza. Eu tenho visitado ali a região de Garrafão, Barbado, Coabe, Paineiras, Coqueiro, Córrego do Ouro, aquela região do distrito de Imuqui, mais na região de Grande Garrafão, e vem recebendo reclamações constantes do atendimento prestado no NAFAC, ali na entrada da comunidade do Barbado, do lado das casinhas populares, que é o núcleo de apoio às famílias dos alunos do campo. Senhores, o atendimento tem deixado muito a desejar. E nós sabemos que a porta de entrada de um cidadão vulnerável é um CRAS, não é isso? Centro de referência? Lá é a porta de entrada do cidadão carente, é lá que ele vai levar a documentação para fazer CAD único, para se enquadrar em programas sociais. É assim que funciona em qualquer município. Aqui em Itapemirim criaram um CRAS que apelidaram de NAFAC, lá no Garrafão. E esse NAFAC tem deixado muito a desejar. O cidadão procura o serviço, vai até o NAFAC, quando o sistema não está fora do ar, é a impressora que não tem tinta. Quando a impressora tem tinta, não tem papel A4. Quando tem os três, tem aquele servidor que fala assim, está faltando documento. Aí o cidadão volta para trás para providenciar documento. E fica esse jogo de empurra no cidadão que já está desesperado, passando o seu aperto financeiro, carente de uma cesta básica emergencial. É humilhante passar por tudo isso para tentar conseguir uma cesta básica em Itapemirim. É humilhante. Aí eu deixo uma pergunta para os senhores pensar, todos que estão aqui, pensar na pergunta que eu vou dizer aqui. Por que tanta burocracia para um cidadão, um ser humano, conseguir uma cesta básica nesse período de pandemia, onde as famílias passam por dificuldade financeira, e apenas um simples cadastro para um produtor rural conseguir lá o farelo, Erasto, para a vaca. O produtor, para conseguir um farelo para sua vaca de leite, basta estar inscrito lá na Celita ou numa cooperativa, provar a produção, coisa básica. Agora, um cidadão, para conseguir uma cesta básica, Paulinho, é tanto documento que eles pedem, que a pessoa desanima. É muita humilhação. É muita humilhação. Isso tem acontecido no NAFAC e reclamações também do CRAS da Vila, aqui na sede. Com relação
ao kit da merenda escolar, que aqui em Itapemirim foi o único município que eles apelidaram de complementação da merenda. Senhores, alguém poderia me explicar o porquê do cadastro social? Para que cadastro social? A verba da merenda escolar, ela vem via governo federal e vem por número de matrículas, número de alunos. O kit da merenda escolar, ele não tem que ser entregue por família, é por aluno. Entregar por família é a mesma coisa de estar, por exemplo, é a mesma coisa do que você está dentro do Narciso Araújo, aquelas famílias vulneráveis vão merendar na escola, e quem não é enquadrado como vulnerável tem que trazer a merenda de casa. Isso existe em qual lugar do Brasil? Fala para mim. É a mesma coisa do que fazer isso. Entregar por família e não entregar, Julinho, o kit por aluno, é a mesma coisa do que a escola está aberta, os alunos estão lá no período de recreio, merenda escolar. Você aqui é vulnerável, você vai comer a merenda da escola. Esse aqui não, esse não é vulnerável não, esse tem que trazer de casa. É a mesma coisa. Em qual lugar do estado que eles estão entregando com cadastro social? Lugar nenhum, só Itapemirim. Tudo estão direcionando para ação social. Tudo. O kit da merenda escolar é um programa exclusivo da Secretaria de Educação. Quem tem que fazer a distribuição é a Secretaria de Educação, Paulo Neto. Não é ação social, não. Mas o desespero é tão grande que já estão fazendo política com o negócio. Já quer promover politicamente, porque sabe que vai perder o mandato. Sabe que vai perder o mandato. Aí já estão fazendo politicagem com o kit da merenda escolar. Nós estamos há 15 meses de pandemia. 15 meses de pandemia. Teve uma única entrega, do dia 16 ao dia 18 de novembro de 2020. Mais nada. Quem está comendo a merenda das nossas crianças? Essa pergunta eu faço e ninguém me responde. Quando eu venho para cá e questiono, eu sou criticado. A secretária, ela não me responde, ela me critica. Responde. Faz eu vir para cá, presidente, tipo assim, e não ter argumento para falar, para cobrar. Mas fala para mim quem está comendo a merenda. Para onde está indo a merenda das crianças? É uma vergonha. Estão mandando um recado no WhatsApp da mãe dos alunos. Venha na escola fazer o cadastro social e traga um documento. A família do aluno tem que chegar na escola e falar assim, eu estou morrendo de fome, pelo amor de Deus, me dá o kit de complemento. É isso que eles querem, humilhar as pessoas, expor as famílias. É a administração que fala que cuida de gente. Infelizmente está desse jeito. Um outro problema sério também, a questão da educação especial. Nós temos dezenas, centenas de alunos da educação especial. Pega desde autista a outros problemas que se enquadram na educação especial. As crianças especiais, nós já estamos no meio do ano, vereador Renildo. E as crianças especiais não têm um professor de educação especial. E o governo federal manda a verba todo mês. O que estão fazendo com a verba que é destinada para contratar o professor especial? Quem me responde? Cadê a verba? É um direito da criança especial ter o suporte pedagógico, um professor de educação especial. E não tem. Existe um processo seletivo em vigor, basta contratar do processo seletivo e não contratam. Deixam nossos alunos especiais perder o ano letivo, vereador Cezinha. Isso está acontecendo e ninguém está falando nada. O que estão fazendo com a verba federal destinada ao suporte pedagógico dos alunos especiais? O que estão fazendo? Aí tem um outro problema, que eu vou resumir, porque não vai dar para me terminar de falar. Os pacientes especiais, que envolvem autismo e outras síndromes, não estão tendo atendimento odontológico especializado nas unidades de saúde. É mentira que eu estou falando aqui? Quem me desmente? Vereador, alguém desmente? Eu estou falando a verdade.
Estou exigindo um direito. Eu participei de uma reunião com a secretária de saúde, presidente. Estou terminando, o assunto é importante, presidente. Quarta-feira, no centro de zoonose. Fui chamado, tia Leia representando a Pestalozzi, tinha 2 mães de alunas autistas, fui chamado para ir na reunião. Nós pedimos uma única coisa, o principal: contrate um cirurgião dentista, um odontólogo especializado para tratar de paciente especial, que tem autismo e outras síndromes. A doutora Bianca foi a profissional que sempre trabalhou com isso, Paulinho. Ela está lá graças a Deus, no processo seletivo, é a primeira a ser chamada. Por que que nos chamam? Mas não, deixa o autista, o paciente com síndrome de Down, sentir dor de dente, mas não dá o atendimento. Isso é cuidar de gente aonde? Em que lugar desse Brasil? Até quando vamos ficar dessa forma? O processo seletivo está em vigor, contrata, convoca. Essas crianças estão sofrendo. A secretária Elisa se comprometeu em resolver o problema. Tinha mãe de criança autista que chorou lá na reunião, exigindo essa situação. Contrata, gente, tem um processo seletivo. Então, enquanto eu estiver nessa casa, ocupando assento aqui dentro, queira o prefeito ou não, independente de A, B ou C, do CPF de quem está sentado lá, eu não fui eleito para passar a mão na cabeça de ninguém, mas para cobrar responsabilidade com o nosso povo. Muito obrigado, presidente. Boa noite e até terça-feira, se Deus quiser. Vereador inscrito no grande expediente, vereador Zé Lima. Tempo regulamentar de 10 minutos. Mais uma vez, volto a essa tribuna. Esse final de semana, eu fazendo uma caminhada na região da praia, no distrito ali de Itaipava, me deparei com algumas situações que realmente, quando nós somos eleitos e para cuidar da coisa pública, e é cuidar da coisa pública que é de todo mundo, ninguém é dono, né? O vereador não é dono da coisa pública, o prefeito não é, o secretário não é, e graças a Deus nós somos bem pagos para cuidar daquilo que é do povo. Fazer o nosso papel de reivindicação, de fiscalização, de legislar. Lá alguns senhores me reclamavam da falta de agente de saúde também. A questão da saúde no nosso município está deixando muito a desejar. Mais uma reclamação também do distrito de Itapecoá, que aquela unidade nova lá de saúde do Frade, ontem e hoje não tinha nem água nos banheiros. Então, nós estamos tendo um descaso realmente da coisa pública do nosso município. Então, quando o munícipe e a população nos fala, e se nós não cobrarmos e não falarmos, gente, a gente fica numa situação complicada. Nós não viemos aqui... eu gostaria muito de estar aqui hoje elogiando. Nós estamos num município muito bom, tem muita coisa boa no município, mas tem que acertar o que tiver. É para isso que nós somos eleitos. Tá? Não é politicagem contra A ou B, não. É agir correto. Nós estamos aqui, gente, nesse mundo de passagem, um dia nós vamos embora. Espera a Deus que nós não vamos nessa Covid, né? Porque está indo muitos companheiros nossos. Mas nós não vamos ficar aqui, não. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que cumprir os nossos papéis, como cidadão, né, como pai, filho, em nosso caso hoje, né, de legislador. Então, não tem novidade, não precisa inventar moda. E o grande problema hoje que se encontra o nosso município foi alguns administradores que passaram aí, tiveram descaso com a coisa pública, e quem está pagando é a população. Isso, não se faz isso não, faz a coisa simples. Possa fazer um feijãozinho com arroz, mas que faça direito, que faça honestamente, todo mundo tem a ganhar, todo mundo, isso é gostoso. É o que eu esperava chegar a ser eleito vereador, levei 30 anos para ser eleito vereador, quando fui eleito, topo um município um pouco desorganizado, isso dói. Isso dói porque eu gostaria de chegar na comunidade e
e vendo a administração sendo elogiada, e hoje a gente não vê isso. E aí não entra só o executivo no pacote, não, entra nós também, tá? Porque nós não somos executivo, somos legislativo, mas também estamos aqui para representar o povo. Com relação à situação pandêmica que nós estamos vivendo, claro que vem essa questão emergencial que se estuda, e aí nós temos, inclusive, num período, nós tivemos lá no período, né, já do ano passado, final do ano, com a entrega de quase 4.000 cestas básicas, que foi reduzida a 1.001 quebrados, porque não tinham recursos. Nós fizemos uma visita à secretária de Ação Social e a Secretaria de Ação Social e algumas secretarias que nós estamos visitando, porque não tinha recurso, tinha que se cortar. Agora apareceu o recurso para fazer um cartão de 400, inclusive que hoje é a manifestação, né, dos nossos companheiros que estão ali fora, porque quer resolver o problema do pessoal, não pode se entregar a cesta que corta. Não sei quanto lá numa fila de espera, que não tinha recurso. Agora apareceu o recurso para dar R$400. Nós temos um face card para receber desde o ano passado. Colocou os companheiros vereadores para ficar contra a população, dizendo que não tinha recurso, e agora apareceu o dinheiro. Então, é uma situação que é contraditório, né? Então, o que eu peço é que a coisa pública seja tratada, no mínimo, com respeito, sem fazer politicagem com a necessidade do povo, né, com a fome do povo. É tratar as pessoas com respeito e com seriedade, é isso que nós queremos. Não precisamos aqui inventar moda, não. Tem, se não tem, não tem. Porque eu até nem sou muita pessoa indicada para estar falando isso, porque eu sou o único vereador aqui, funcionário público, eu estou lá, inclusive, na ação social. Eu vejo muita necessidade do povo, sim. Mas uma hora você falar que não tem condição de dar uma cesta básica, que hoje o município paga R$157, e depois aparecer R$400.000? E aí? E esse dinheiro está saindo da onde? Não vai sair da ação social, não? Então é complicado. Mas nós estamos aguardando aí, eu acredito que a partir acho que amanhã deve estar saindo o pagamento do pessoal do FaceCard, né? Amanhã deve estar sendo depositado, chamando aí para pagar, porque deve pagar antes desse auxílio, né? Então, mas nada contra, não. Que Deus abençoe, que Deus ilumine e que apareça muito recurso mesmo para atender a nossa população, que é isso que a população precisa. Sem fazer politicagem. Mas nós dizemos que nós temos muita novidade vindo por aí e espero em Deus que seja novidade boa. Meu muito obrigado e volto na próxima terça, se Deus quiser. Peço ao secretário que faça a leitura do material da ordem do dia. Senhor presidente, senhores vereadores, na ordem do dia nós temos 2 projetos de lei para discussão e votação. O primeiro deles é o projeto de lei número 12/2021, de autoria do vice-presidente, nobre vereador Paulo Sérgio de Toledo Costa. O projeto foi dado publicidade na sessão do dia 4 de maio. Logo após foi encaminhado ao jurídico e às comissões para elaboração de parecer. O projeto entrou em primeira discussão e votação na última sessão de terça-feira da semana passada, dia 1º/6/2021. E agora, presidente, está em segunda discussão. O projeto está em segunda discussão. Senhor presidente, pela ordem, eu quero continuar a discussão desse projeto, mas, na realidade, senhor presidente,
somente para agradecer, continuar agradecimento aos vereadores, às comissões, ao corpo jurídico dessa casa que não mediu esforço para dar os seus pareceres nesse projeto de lei. Parece, senhor presidente, que é um projeto de lei simples, porque denominação de uma unidade de saúde, mas ali tem história. Então, a dona Edith Geraldina da Silva, né, foi uma senhora que marcou a comunidade da Graúna, né, não só por ter cedido esse terreno para a construção dessa unidade de saúde, mas por todo o serviço prestado a essa comunidade. Então, eu continuo contando com o apoio dos 9 vereadores. Quero pedir a oportunidade, senhor presidente, para agradecer a presença do coronel Beraci, da secretária Elivânia, do Executivo Municipal, e os demais que estão presentes nos assistindo na internet. E conto com o apoio dos vereadores pela aprovação desse projeto. Senhor presidente, eu gostaria também rapidamente de tecer alguns comentários, já continuar cobrando, né, Paulo? A unidade de saúde nova da Graúna, ela carece ainda de alguns detalhes, né? Até porque a empresa não demonstrou interesse em continuar na obra, já que não tinha uma constância nos recebimentos das medições, né? Muitas obras pararam no município por falta de pagamento mesmo. É o que a gente chama de famoso calote, foi dando calote nos empreiteiros, tudo. O município hoje é um canteiro de obras abandonadas. O que a gente pede, para fazer jus à homenagem à dona Geraldina, né? Que a prefeitura tome a cabo aquela obra e termina, conclui a obra, entregue e conclua a comunidade. Porque a obra está inacabada e a parte mais superficial, a parte mais superior, aquela parte mais metálica, de estrutura ferraginosa, aquilo ali a maresia já está fazendo uma festa. Daqui a pouco vai ter que trocar tudo. Então, sinceramente, investiu muito naquela obra, não deu continuidade, não pagou o serviço que a empresa prestou, a obra está parada e a prefeitura está tocando com mão de obra própria. O que a gente pede é o seguinte: conclua a obra da Unidade de Saúde Nova de Graúna, para que a senhora Edith Geraldina tenha uma homenagem justa, tenha seu nome lá colocado na fachada da unidade. Ela merece, contribuiu com o desenvolvimento da comunidade quilombola ali, bem representada pelo vereador Paulo. É isso, presidente. O projeto continua em segunda discussão. Eu quero aqui fazer um comentário com relação à comunidade da Graúna, vereador Paulo. E seu projeto é muito bacana. Aí esse nome para da dona Geraldina, né? E aquela comunidade é uma comunidade quilombola, um povo trabalhador. O nosso município, né? E o nosso município, nesse sentido, ele está bem encaminhado. Nós temos as unidades de saúde, por exemplo, a unidade de... O pessoal de Graúna, a comunidade vai estar muito bem servida com aquela unidade de saúde funcionando, tá, vereador? E a gente espera que esse tratamento seja dado a todas as unidades do município. Inclusive, teve até um vereador aí que fez hoje uma postagem, ontem, com relação também àquela unidade lá de Santo Amaro, que é a minha comunidade. Que não é aqui para puxar, não, mas se não é uma comunidade melhor do que a sua, mas igual a sua, vereador. Mas, com certeza, é isso que o povo da comunidade precisa, um tratamento com dignidade, com respeito. E nós estamos firmes nesse projeto, vereador. E o projeto continua em segunda discussão. Projeto em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como está. Aprovado. Na ordem 2, projeto de lei número 17/2021, também de autoria do vice-presidente, nobre vereador Paulo Sérgio Toledo Costa, que institui o Dia Municipal do Agente de Combate às Endemias. O projeto foi dado publicidade na sessão do dia 21 de maio, encaminhado ao jurídico e às comissões para a elaboração de parecer, emissão de parecer. O jurídico deu o seguinte opinamento:
Eminente presidente, eminentes vereadores. Trata-se do projeto de lei apresentado pelo nobre vereador Paulo Sérgio Toledo Costa, dispondo a ementa da seguinte forma: institui o Dia Municipal do Agente de Combate às Endemias. Autos conclusos para parecer jurídico, que se faz nos termos a seguir aduzidos. Inicialmente, cumpre destacar, no que tange ao procedimento da proposição, que o presente projeto de lei atende às normas formais contidas no regramento desta douta casa, regimento interno, em seus artigos 116 e seguintes, estando redigido em termos claros, objetivos e concisos, em língua nacional e na ortografia oficial e assinada pelo seu autor. Ademais, cumpre o formal com a devida apresentação da emenda indicativa do assunto a que se refere a proposição, bem como a apresentação da respectiva justificativa por escrito. Nesse sentido, observa-se que não há qualquer óbice no seguimento do presente projeto para apreciação dessa douta casa, quanto ao aspecto técnico formal de propositura do mesmo. Quanto ao mérito, cumpre aduzir que não há óbice legal na lei orgânica do município para a apresentação do referido projeto de lei pelo vereador. Legislar sobre fixação de data comemorativa não é matéria reservada com exclusividade para o Poder Executivo, ou situado na esfera de competência privativa da União. Ademais, salienta-se que o projeto de lei em análise visa apenas a inclusão da data comemorativa, de forma que não se impõe ônus ao Poder Executivo e consequente violação ao princípio da separação dos poderes, conforme artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, vê-se o seguinte julgado. Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito municipal de Guarapari, questionando a Lei Municipal 3.471 de 2012, a qual institui o segundo domingo do mês de dezembro como o dia da Marcha para Jesus no município de Guarapari. O argumento do autor é de matéria tratada em referida lei, é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, de forma que a sua instituição, por iniciativa de membro da Câmara, dos vereadores, acarreta em inconstitucionalidade formal. Para melhor análise do tema, transcrevo na íntegra a Lei vergastada. Lei 3.471, de 20 de setembro de 2012, institui o dia da Marcha para Jesus no município de Guarapari e dá outras providências. A Câmara Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, consoante o estabelecido no artigo 67, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, faz saber que o plenário aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído anualmente no segundo domingo do mês de dezembro, no município de Guarapari, o dia da Marcha para Jesus. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Guarapari, 20 de setembro de 2012. Ementa. Ação direta de inconstitucionalidade. Criação de data comemorativa por lei de iniciativa de vereador. Dia da Marcha para Jesus. Matéria de iniciativa geral. Inexistência de inconstitucionalidade formal. Ação direta julgada improcedente, pelo princípio da simetria, consagrado em diversos julgados pelo Supremo Tribunal Federal, as regras básicas que regem o processo legislativo no âmbito da União devem ser seguidas pelos estados e pelos municípios. A iniciativa é comum para as proposições em que o Constituinte não tenha restringido o âmbito de titularidade. Diante da inexistência de restrição específica, temos que as leis que se limitam a criar uma data comemorativa, sem instituir feriados, acarretar gasto público ou criar cargo ou criar qualquer atribuição para o poder público, são de iniciativa geral, comum, cabendo a qualquer dos legitimados deflagrar o processo legislativo. A criação de uma data comemorativa no âmbito do município, sem menção a feriado ou qualquer outra consequência, em nada se relaciona com a organização administrativa do Poder Executivo Municipal. Ação direta de inconstitucionalidade improcedente, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, relator Sérgio Bisotto Pessoa de Mendonça, data do julgamento 7 de novembro de 2013, Tribunal Pleno, publicação 21 de novembro de 2013. Outro sim, o projeto de lei 17/2019 se insere efetivamente na definição de interesse local, conferindo autonomia legislativa conforme artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, na medida que institui no município de Itapemirim o Dia Municipal do Agente de Combate às Endemias. A fixação de datas comemorativas em âmbito municipal atende ao interesse local porque busca homenagear setores, grupos ou atividades relevantes para a comunidade, incentivando o debate e a reflexão. Desta forma, havendo a regularidade formal e material para seguimento do processo nesta Casa Legislativa,
regulares com as normas vigentes, entende-se pelo segmento de sua tramitação. Por este exposto, tecidas as devidas considerações, estimo o parecer favorável à tramitação do projeto de lei em tela, pelos motivos acima alinhados. É o parecer, salvo melhor juízo, Itapemirim, 27 de maio de 2021, André Gilbert Lousada, Procurador-Geral Legislativo. Após o jurídico dar o parecer, o projeto foi encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Colejur, que emitiu o seguinte parecer. Cumprindo os trâmites legais e em atendimento ao artigo 79 e parágrafos do regimento interno desta Casa de Leis, o referido projeto veio a esta comissão para emissão de parecer. Eis o breve relatório. Cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Analisando minuciosamente o projeto de lei em tela, não há qualquer óbice quanto ao aspecto jurídico legal, corroborando com parecer jurídico favorável exarado. Assim, não apresentando nenhum vício de ilegalidade que impeça de ser normalmente apreciada a aludida proposição, merece, portanto, parecer favorável desta comissão sobre a matéria. Voto da comissão. Essa comissão entende pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em análise, opinando pelo regular prosseguimento do processo legislativo. Vereador Júlio César Carneiro, presidente e relator da Colejur. Vereador Alcione de Amorim Gomes, vice-presidente da Colejur. E vereador Lenildo Henriques, membro da Colejur. O projeto está em primeira discussão. Senhor presidente, pela ordem. Ainda antes de entrar na discussão desse projeto, senhor presidente, eu queria agradecer o vereador João pelas cobranças relacionadas aos postos de saúde da Graúna, tanto o antigo quanto o novo, que está em construção. Inclusive, hoje foi matéria de 2 reuniões que eu estive com a Secretaria de Obras, e amanhã, por volta das 8h30 às 9 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos ali junto com o engenheiro e com o secretário de Obras para fazermos alguma consideração em relação à unidade nova que está sendo construída e também a unidade que está em uso, que é uma unidade bem antiga, precisando de alguns reparos. Como trata-se de um prédio público, certamente esse prédio ele vai ser desocupado, mas iremos usar para outra finalidade que iremos propor ao Executivo Municipal. Mas tem me preocupado muito a execução daquela obra, porque sabemos que é uma obra de grande porte e de muita importância para o município. E amanhã, se Deus quiser, estaremos ali junto com a equipe do obra, secretário e engenheiros, para tecer algumas considerações e algumas observações que notamos durante a execução da obra. Voltando aqui ao projeto do Dia do Agente de Combate a Endemias, continuar agradecendo aí ao corpo jurídico dessa casa, que não mediu esforço para buscar fundamentação para que possamos chegar com esse projeto até ao plenário, para dar segurança aos vereadores e também me dar a liberdade de pedir o apoio e dizer para todos vocês, vereadores, instituir o Dia Municipal do Agente de Combate a Endemias, levantar um clamor por essa categoria. Temos, nos últimos dias, né, acho que não só eu, mas todos os vereadores, temos recebido muitos agentes de endemias em nossos gabinetes, em nossas residências, né, pedindo para que cumpra, né, o edital ali de processo seletivo que foi realizado para uma quantidade de vagas, e até o momento, se não me engano, só 70% das quantidades de vagas foram convocadas. Né. Há uma preocupação muito grande por parte desse vereador e pela essa Casa de Leis, que, quando se trata de agente de combate a endemias, nós confiando nos agentes, né, ao combate a essas endemias que pode assolar o município. E temos uma preocupação muito grande e esperamos que a secretária de Saúde, que se comprometeu, né, em estar analisando e estar verificando essa causa dos agentes de combate às endemias, para que cumpra o edital ali, né, e convoque todas aquelas vagas que foram disponibilizadas. Até porque nós precisamos dessas categorias trabalhando nas localidades do município, mas precisamos que as equipes estejam completas para que atenda bem ali, né, atenda de acordo com o seu trabalho, que faça com todo amor e todo carinho. Instituir o Dia Municipal de Agente de Endemias é marcar uma data para que o município
convoque, marque algumas conferências para capacitar ainda mais o agente de combate a endemias. Porque, para mim, vereadores, são servidores de suma importância para o nosso município. Nós sabemos que endemias têm assolado aí, né, as comunidades, o Brasil, o mundo, de certa forma. Seja qual for a endemias, né, estamos aqui falando de endemias mais voltadas à dengue, a chikungunya, outros tipos de endemias, mas certamente um agente de combate a endemias bem treinado vai chegar até as nossas casas, né, e orientar pais, familiares e filhos como combater, né, e como prevenir dessas doenças. Então, o intuito desse vereador é que essa data fique registrada, marcada, e que o Executivo Municipal, nessa data, se esforce para capacitar ainda mais os nossos agentes de endemias. E conto com o apoio dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Presidente. Continua em primeira discussão. Presidente, eu gostaria também de fazer uma manifestação com relação ao projeto. Acho importante instituir um dia no calendário, um dia municipal do agente de combate a endemias. Muito mais importante do que estabelecer essa data é prestigiar e valorizar esses profissionais, que nessa administração, infelizmente, vêm sendo desprestigiados e desvalorizados. Essa é a grande verdade. Hoje o município tem de 14 ou 15 agentes de combate a endemias em atividade, sendo que o último processo seletivo estava previsto 29 vagas. Não é cadastro de reserva, não, 29 vagas. Só chamaram 14 ou 15. Ou seja, os profissionais que estão em atividade hoje estão sobrecarregados, eles trabalham com ciclo, a Secretaria Estadual de Saúde cobra a produção e o atraso no envio dessa produção, o município perde verba estadual. Isso está acontecendo há um bom tempo. E nós estamos falando de um momento de pandemia, de recessão econômica, de queda de arrecadação, onde é inadmissível perder verba por falta de competência. Porque o processo seletivo está em vigor, basta chamar, convocar o profissional para trabalhar. Quando eu falo que esses profissionais hoje estão desprestigiados, desmotivados, desvalorizados, é porque muitos, para fazer valer a classificação deles no processo seletivo, estão tendo que ingressar nas vias judiciais com mandado de segurança. E quando vão no setor de RH da prefeitura cobrar, Paulo, por que nos chamam? Eles mandam ir para a justiça. Ora, para fazer um direito de prestar um serviço para o município, evitar com que o município perca a verba estadual, tem que entrar na justiça? É essa administração que nós queremos para Itapemirim? É lamentável ter que falar isso aqui, mas é muita irresponsabilidade. É importante, Paulo, ter um dia dedicado ao agente de combate à endemia, que nesse dia tenham palestrantes, conferências, palestras, que seja de motivação, de valorização desses profissionais, de levantar o astral deles. Porque hoje, nessa administração, infelizmente, eles estão desmotivados, desvalorizados e sem esperança nenhuma e totalmente sobrecarregados. Agora tem que saber quem vai ser, quem que vai assumir essa prefeitura para ter essa responsabilidade de fazer valer o direito desses profissionais tão desvalorizados, tão desmerecidos e tão jogados de escanteio. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Então, precisa ter mais responsabilidade e valorizar mais essa categoria. Porque quando começar a acontecer surto de dengue, eles vão ficar doidos para contratar esses profissionais. Porque está tendo muitos casos de foco, principalmente no distrito de Itaipava e Itaoca. Muita coisa. Imagina o restante do município de Itapemirim, o interior, que está praticamente abandonado, jogado às traças. Então, a gente precisa de responsabilidade com a coisa pública. Serviço essencial tem que ter prioridade, irmão. Essencial a saúde pública tem que ter prioridade. Mas, infelizmente, nessa administração, a prioridade é tocar projeto politiqueiro para promover e dar visibilidade política a um candidato A ou B, ou um pretenso nome a pré-candidato numa nova eleição que está para acontecer brevemente. Infelizmente, é isso que acontece. Mais responsabilidade, não só com os agentes de combate a endemias, mas com os agentes de saúde, com os servidores, mais respeito a esses profissionais, porque nós estamos aqui de passagem, o comissionado está de passagem,
Mas o de carreira, ele vai ficar ali o tempo que for, só sai dali ou morto ou aposentado. Uma coisa ou outra. Agora, nós que somos detentores de cargo eletivo, quem está em cargo de confiança é passageiro, isso passa. Então, dê valor e respeite quem está ali, ó, quem passou por mérito e quem faz parte do quadro de carreira do município. Obrigado, presidente. O projeto continua em primeira discussão. Eu quero fazer uma menção aqui, inclusive solicitei à administração o número de funcionário também deste município. Eu já tenho em mão que nós temos 1.203 funcionários efetivos. Aí falta-nos saber agora o número de processo seletivo, né, e comissionados. E dizer o seguinte, essa criação e essa homenagem, e isso é mais do que justo, aos profissionais de endemias, como todos os outros. Eu estava vendo aqui o trabalho da Guarda Municipal, né? Todos. Quem faz esse município funcionar é os funcionários. Então, mais nada do que justo essa situação, vereador, você está de parabéns. Ele não representa só bem a sua comunidade, não, ele representa bem inclusive o corpo de funcionário também. Todos nós estamos aqui. Cada um tem uma forma diferente até de postular e até de falar da sua comunidade, mas cada um de nós temos a nossa comunidade e defendemos. E dizer o seguinte, a valorização do funcionalismo público, até que o nosso município tem feito, e nós temos um corpo de funcionário muito bom. Precisa melhorar, tem deficiência em algumas situações? Tem. Mas eu tenho rodado em alguns outros estados aí, tem muita gente querendo vir para Itapemirim, inclusive para prestar serviço. Então, o salário é bom, está em dia, está pagando em dia, isso é bom. Agora, tem que chegar na ponta também para o munícipe, né, para a população, que é... Nós temos às vezes a pessoa fala Itapemirim, nós temos muita coisa boa. Primeiro, graças a Deus, nós somos abençoados por uma topografia, né, uma densidade demográfica boa. Se for no caso de logística especial, nós temos um litoral aqui que, além de produzir um bom pescado, né, Renildo, que eu sei que é lá do litoral, foi muito bom pescador aquele ali, não sei de quê, mas nós temos. E o petróleo também, né, que produz aqui. Então, é um município que, graças a Deus, é abençoado. Precisa ter os ajustes. E aqui eu estou vendo com os vereadores, João aperta de um lado, Paulinho propõe de um lado, vereador Erasto também de outro, o vereador Bibico de outro, todos eles aqui. Então, é isso que vão fazer. Eu acredito no povo junto. Eu não acredito na desagregação e a gente dizer aqui que um é melhor do que o outro. Todos nós somos iguais. E todos nós que chegamos com as propostas conjuntas, é isso que faz funcionar. O pessoal da gente de endemia, até aqueles que têm conversado com aqueles que está faltando ser chamado no processo seletivo, prestação de serviço para a população. A população fica satisfeita com o serviço deles e eles vão ficar satisfeitos porque vão trabalhar e ganhar seu dinheirinho para sustentar a família. Não é assim que funciona? Então, nós precisamos viver num mundo onde que a gente também proporciona a felicidade dos outros e o bem-estar. Então, aquilo que eu falava, aqui não tem dono de município. Nós estamos aqui de passagem. E Deus nos permita que nós passamos esses 4 anos, e quem for passando, né, vai deixando um município melhor para o outro. Né? A gente não deixar uma situação complicada para o outro. E se Deus quiser, isso que eu estou te falando, se todos nós nos dermos as mãos e lutar por isso, todos nós vamos ganhar. E esse projeto é muito bom. Pode contar com o meu apoio. O projeto continua em primeira discussão. Projeto em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneça como está. Aprovado. Esse projeto, como entrou em primeira discussão e votação, esse último projeto, automaticamente ele já está na pauta da próxima sessão, em segunda discussão e votação. E, para a gente encerrar, presidente, eu estou com 2 atas aqui. A ata da 14ª sessão ordinária,
realizada em 4 de maio de 2021, e a ata da 15ª sessão ordinária, realizada em 11 de maio também de 2021, já lida e assinada pelos senhores vereadores. As atas estão em votação únicas. Vereadores que aprovam permaneçam como está. Aprovada. Senhor presidente, a pauta ela encerrou aqui. Lembrando, já que na última terça-feira eu pedi que oficiasse ao diretor administrativo do Hospital Menino Jesus, não sei se foi oficiado, se foi ele não compareceu, mas se não foi, foi oficiado? Então reiterar o ofício novamente, tá? Já faz como convocação, por favor. Já que no convite não apareceu, a gente convoca o diretor do Hospital Menino Jesus para prestar esclarecimentos de muitos questionamentos com relação aos atendimentos, a forma como está sendo administrado aquele nosocômio. É isso, presidente. Eu quero aqui agradecer a Deus que nos permitiu, né, estarmos aqui, graças a Deus, vivos, com saúde, e dizer que nós tivemos aquela, né, manifestação das pessoas ali, nossos amigos, e o processo democrático se faz assim, tá? Nada contra, né? Agradecer a presença de todos mesmos aqui, da mesa, dos vereadores, do secretário Brasil, da secretária, do pessoal que estão presente, e dizer que essa casa, e agradecer também aos internautas, o pessoal do Facebook que está nos acompanhando. Hoje nós não tivemos a transmissão pelo YouTube, porque a nossa internet ela não está comportando as duas transmissões. Então nós estamos com a transmissão do Facebook. Mas nós, na medida do possível, nós não vamos medir esforço para que a gente tenha o máximo de transparência e do povo estar acompanhando, inclusive nesse momento, né, pandêmica, onde que não é possível aglomeração. Você vê que, graças a Deus, né, nós estamos seguindo todos os protocolos e a coisa está funcionando, graças a Deus. E avisar os senhores que a pintura no prédio, né, na parte física da Câmara, foi concluída. Agradecer a todos vocês que colaboraram financeiramente, colaborou também participando, presença, os seus, né, os seus companheiros que puderam aparecer, os assessores, outras pessoas também que nem são assessores, mas têm participado, toda a comunidade que participou, né, e graças a Deus está um prédio bonito, nós queremos melhorar a acessibilidade, nós queremos que essa casa encha e tenha prazer de receber as pessoas. Nós queremos que aqui os estudantes comecem, nós temos que ter sessão mirim aqui para trazer os estudantes para cá para participar, porque isso aqui é casa de lei, nós estamos de passagem, mas já começar a formar a nossa sociedade com relação à casa de leis. Sábado, nós teremos a finalização com a limpeza, inclusive do chão, né, com o produto de limpeza, os vidros, deixar essa casa bem receptiva e bem limpa. Alguns reparos no piso vai terminar esse final de semana, a parte elétrica, e dizer que isso tudo está sendo a custo zero, a gente bancou, graças a Deus. E nós queremos a presença de todos vocês, inclusive chame os assessores dos senhores e alguns amigos, né, quem quiser aparecer, a gente respeitando todo o distanciamento social, mas que nós vamos fazer uma confraternização aqui com nós. Isso vai ser bom, um momento de agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu estou indo para já, né, primeiro semestre de mandato nessa casa, e eu confesso a vocês, eu não vim aqui para ganhar R$1 de maneira desonesta, não quero, não preciso, graças a Deus. Hoje eu me sinto muito bem, eu me sinto na família junto com vocês, tá? Meu muito obrigado de vocês estar podendo me proporcionar esse momento, tá? Meu muito obrigado mesmo de coração. Eu que tenho que agradecer a todos vocês. Meu muito obrigado mesmo de coração e conto com a presença de todos no sábado, se Deus nos permitir. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro, em nome de Deus, encerrada a presente sessão.